Bom dia, gente de Deus. É um prazer novamente estar com vocês. Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade que Ele dá para mim, para eu poder ficar um tempo com vocês de uma maneira virtual. Assim que agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade. Também eu quero agradecer ao pastor Vilela, à pastora Sandra, a todos os líderes da Igreja Cristo Salva que nos permitem poder abençoar suas vidas com a boa palavra de Deus. Receba você um forte abraço da minha mulher, da minha filha. Nós temos tantas saudades de você, mas acreditamos que este ano, pela graça de Deus, nós volveremos a retornar ao Brasil e ter um bom tempo na palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar neste dia sobre o temor e a fé. O medo e a fé. Dessas coisas vamos a falar neste tempo. Assim que ouça com atenção. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, o capítulo 8. Mateus, o capítulo 8, depois de ler Mateus capítulo 8, vamos a fazer uma oração. Amém? Mateus, o capítulo 8, o versículo 23. Ok? Mateus capítulo 8, o versículo 23 até o versículo 27. Ok? Vamos a leer Mateus 8, 23. Diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, sálvanos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Ouça isso. Versículo 26. Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantándose, repreendió os ventos e o mar, e siguió-se uma grande bonança. Versículo 27. E aqueles homens se maravillaban, dizendo: ¿Qué homem é este que até os ventos e o mar le obedecem? Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai bom. Te agradecemos pelo Espírito Santo, que Ele é nosso mestre. Ele nos ensina todas as coisas. Obrigado, Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque nós somos seus filhos amados. Obrigado por falar a nossas vidas, por permitir, Pai, que o Espírito Santo nos ensine a mudar em nossas vidas aquilo que tem que ser mudado. A começar a fazer coisas que temos que fazer e deixar de fazer coisas que temos que deixar de fazer no nome de Jesus. E todos dizemos amém e amém. Agora, olha isso. Uma característica de aqueles homens e aquelas mulheres que têm uma fé magra é aqueles que caminham motivados pelo temor, especialmente neste tempo donde muitas pessoas no planeta Terra estão deixando de existir pela pandemia mundial que existe. Então é muito fácil permitir que o temor invada, tome o lugar da fé em nossas vidas. Agora, olhe, os discípulos estavam numa crise. E o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, no versículo 26, ele tem que dizer: por que tem medo, homens de pouca fé? Por que tem temor, homens de pouca fé? Agora, escute isso. Existe uma grande
diferencia entre o temor de Deus e o temor que vem do inferno, o medo que vem do diabo. E de isso vamos a falar agora. Repito uma vez mais. Existe uma grande diferença entre o temor que vem de Deus e o temor, o medo que vem do inferno. E de isso falaremos neste dia. Agora, venha por favor a Provérbios, o capítulo 1. Provérbios, o capítulo 1. E vamos a olhar o que diz o versículo 7. Provérbios, capítulo 1, o versículo 7 diz assim. O temor do Senhor, ouça, não dice o temor do diabo. Dice, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ouça uma vez mais. Ele diz, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Ouça, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui a palavra en el hebreo original, traducida por, cuando se traduz por temor, es yirá. Yirá, você pode escrever assim, yirá. E isso significa que é um temor reverente a Deus. É um temor que nós temos em nossos corações, que é reverente a Deus. Por exemplo, Deuteronômio, vamos para lá. Deuteronômio, o capítulo 6, ouça lo que diz o versículo 13. Deuteronômio, o capítulo 6, e ouça lo que diz o versículo 13. Diz assim, versículo 13. O Senhor, ouça, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Novamente, diz versículo 13. O Senhor teu Deus temerás. Agora, novamente, o temor do qual Moisés está falando é um temor reverente a nosso Deus. Não é um temor como aquele temor que vem do diabo. Este é um temor, uma classe de temor reverente. Por isso ele diz, ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele solo servirás. Então, aqui novamente olhamos a palavra Yared, que significa temor reverente, uma submissão voluntária a nosso Deus. Ahora, para nós poder entender melhor lo que es el temor do Senhor, é muito melhor quando nós olhamos em Mateus as palavras de nosso Senhor Jesucristo. Mire, por exemplo, Mateo, vamos a ir ao Novo Testamento e vamos a olhar Mateo, capítulo 4, Mateus, o capítulo 4, e vamos a olhar o que dice o versículo 10. Mateus, capítulo 4, ouça lo que diz o versículo 10, diz assim, Mateus 4, o versículo 10, diz, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Olhe, ouça como o Senhor Jesucristo muda a palavra temerás pela palavra adorarás. A palavra temerás. Acabamos de leer en Deuteronomio, o capítulo, acabamos de leer Deuteronomio 6:13, donde dice, o Señor teu Deus temerás. O Señor Jesucristo, Él repite a misma palabra en Mateus capítulo 4 o versículo 10, cuando Él dice, vete Satanás, porque escrito está, a teu Deus adorarás y a Él solo servirás. A teu Deus adorarás.
E nosso Pai Celestial, no Antigo Testamento, ele fala: ao teu Deus temerás. Noutras palavras, a palavra temer e adorar é a mesma coisa. Nosso Senhor Jesus estava falando no Antigo Testamento sobre a luz do Novo Testamento. Se no Antigo Testamento ele dizia, ele falava: ao teu Deus temerás, no Novo Testamento é: a teu Deus adorarás e a ele solo servirás. Então, quando a Bíblia fala do temor do Senhor, não fala de medo. Escute isso, isso é muito importante. Uma coisa é ter temor de Deus, que é um temor reverente, que é uma maneira de adorar a nosso Deus. E outra coisa é o temor que vem do inferno. O temor que vem do diabo, com a única missão de roubar, matar e destruir. Essa é a missão do Satanás ou de Satanás por meio do temor, do medo. Pero nós estamos olhando neste dia que o temor a Deus é um temor reverente. É uma maneira de como nós reverenciamos a nosso Deus, adoramos a nosso Deus. Todos nós temos essa classe de temor, um temor reverente a Deus. Um temor, uma maneira de adorar a nosso Deus, de levantar nossas mãos na sua presença e adorar a Deus. ¿Por quê? Porque temos o temor reverente de Deus em nossos corações. Não é medo. Escute, não temos medo a nosso Deus. Ele é nosso Pai. Os filhos não têm medo a seu Pai. Temos respeito, temos reverência a nossos pais, quanto mais a nosso Pai Celeste. Amém? Então, a primeira classe de temor que estamos estudando neste dia é o temor reverente, o temor de Deus, que já foi colocado em nossos corações. Todos temos um temor reverente a Deus. Adoramos a Deus, reverenciamos a nosso Deus, servimos a Ele com alegria, com muita felicidade em nossos corações. Amém? Agora, estudemos a outra classe de temor. O temor que vem do inferno. Agora, vamos novamente, ou vamos uma vez a Provérbios, o capítulo 29. Vamos todos ali. Provérbios, o capítulo 29, o versículo 25. Provérbios, novamente, o capítulo 29, e vamos a olhar o versículo 25. Ouça o que diz com muita atenção. Ouça isso, diz: o temor do homem, escute, o temor do homem armará laços. Isso não é o temor de Deus. Esse não é o temor reverente que todos temos que dar a nosso Deus. Aqui ele está falando de outra classe de temor. E ouça, ele diz então o versículo 25: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Isso me gusta, isso gosta a mim. Ouça o que diz: o temor do homem armará laço. Que armará laço? O temor do homem. Agora, olhe a palavra temor, e temor a Deus, e ouça a palavra reverência a Deus. Agora, ele está dizendo que o temor, o medo, colocará laço, uma trampa. Eu não sei quantos de vocês já fizeram uma trampa, um laço para um boi, verdade? A Bíblia diz que o temor do homem, o temor que vem do inferno,
colocará na vida do homem um laço, uma trampa. Escute isso. O temor, o medo que vem de Deus colocará na vida do homem um laço, uma trampa. Para quê? Olhemos no Novo Testamento. Primeira de Pedro. Ouça o que diz Primera de Pedro, o capítulo 5. Primera de Pedro, o capítulo 5. Y ollemos o versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5. O versículo 8 y o versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y o versículo 9 diz assim. Escute isso, muito importante. Versículo 7 dice: lanzando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Falando de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 8 diz: sede sóbrios. Escute. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversario, anda en derredor, bramando como leão, buscando a quem possa atrapalhar o possa tragar. Versículo 9, ao qual resistí firmes na fe, sabiendo que as mismas aflicciones se cumpren entre os vossos irmãos ao mundo. Agora, ouça isso porque isto é muito importante. O diabo usa o temor como um laço, como uma trampa, para fazer o que diz João, o capítulo 10, o versículo 10, quando diz que o diabo está nesta terra para roubar, matar e para destruir. Agora nós, o diabo, nós temos que saber, ficar sabendo, que o diabo usa o temor, o diabo usa o medo para fazer isso em nossas vidas. Escute, se o diabo é um ladrão, é porque nós temos algo. O diabo não vem a roubar alguém que não tem nada. Isso é verdade, amém? Então, o que você tem para que o diabo venha a roubar a sua vida? O que você tem? Bom, nós temos tudo lo que Deus, o Pai, nos deu através de nosso Senhor Jesus Cristo. Você perguntará, e que Deus deu para mim? Sabe o que Ele deu para você? A cura. Porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de nosso Senhor Jesucristo, nós já fuimos sarados. A Bíblia diz que o Senhor, nosso pastor, diz que nosso Senhor Jesucristo se fez pobre para que por meio de sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. A Bíblia diz que Ele é nossa justificação, santificação e nossa redenção. O que significa isso? Que todas essas coisas, a cura, a prosperidade, a proteção, a liberdade, a vitória e todas as coisas que nós precisávamos, já nosso Pai, através de nosso Senhor Jesucristo, já colocou em nós, estão em nós. Você perguntará, pero se o Senhor Jesucristo, Ele já deu a cura para mim, por que ainda eu estou maluco? Por que ainda eu estou enfermo? Por que ainda eu estou pobre? Sabe por quê? Porque ainda você não descobriu na palavra de Deus que nós já fomos abençoados. O diabo, para roubar estas coisas de nossas vidas, ele usa o temor, usa o medo. Por isso, aqui em Provérbios,
nos acabamos de leer, donde él le dice que o medo o temor coloca lazos, una trampa. Satanás usa o medo para vir a nuestras vidas y robar, matar y destruir. Nuestro casamento, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra cura. Ouça lo que el Señor Jesucristo falou en Marcos o capítulo 5. Vamos todos para lá. Marcos o capítulo 5. Marcos o capítulo 5. Ouça lo que dice o versículo 36. Marcos o capítulo 5. O versículo 36. Ouça lo que dice. Preste muita atención ali. Dice: y Jesús, tendo ouvido esta palabra, dice ao principal da sinagoga: não temas. No sabemos de quién él está falando, de Jairo, un hombre que seu filho había muerto. Y este hombre, Jairo, vino a nuestro Señor Jesucristo clamando pela su ayuda. Y el Señor Jesús falou para este hombre: eu vou ir. E eu vou resucitar a teu filho não morirá. Pero no camino, outro homem vem a Jairo e fala a seu ouvido: Jairo, já não incomodes, não molestes mais ao maestro, porque teu filho morreu. E o Senhor Jesus Cristo olha com muito amor a Jairo e note lo que o Senhor Jesus fala. Dice ao principal da sinagoga: não temas, cree somente. ¿Por qué o Señor Jesucristo falou para Jairo? Jairo, homem, não temas. Escute, não temas. Continue crendo. Cree somente. Mantenha-se na fé. Não permita que a incredulidade, não permita que o temor, escute, o temor, o medo é gran ladrão das bênçãos de Deus. O temor vem para roubar a cura, a prosperidade, a liberdade que temos em Cristo Jesus, a vitória, a paz ou a alegria que existe em nossos corações, que foi colocado quando nós recebimos a nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Então o diabo usa o medo, usa o temor. Agora eu falo neste dia a você, a fé que você precisa para desfrutar de todas as coisas que o Senhor Jesucristo já ganhou para nós. Você tem fé. Escute, você tem fé. Romanos o capítulo 12, o versículo 3. A última parte diz que Deus deu em nossas vidas uma medida de fé. Nós temos a fé que agrada a Deus. Escute, você, eu, nós temos a fé que agrada a Deus. Tem que começar acreditando essa verdade. Pedro diz que temos uma fé igualmente preciosa da fé que ele tinha. Então, nós temos fé. Escute, não temos fé. Pero o diabo para roubar tua cura, para roubar tua prosperidade, para roubar teu matrimônio, teus filhos, tua paz, tuas finanças, o diabo usa o medo, o diabo usa o temor. Por isso o Senhor Jesucristo tem que falar com Jairo e dizer: não temas, crê somente. Escute, meu irmão, o temor rouba todas as coisas que nosso Senhor Jesucristo ganhou para nós. A fé recebe. Escute, a fé recebe. A fé somente recebe todas as coisas que Cristo, nosso Senhor, já ganhou para nós. Isso é o que faz a fé. A fé somente recebe. O temor vem para roubar. Agora, que falou o Senhor Jesucristo? Escute, ¿qué fue o que nuestro Señor Jesucristo falou?
Venha por favor a segunda de Timóteo, o capítulo 1, segunda de Timóteo, o capítulo 1, vamos para lá todos. Segunda de Timóteo, nós conhecemos esse o versículo. Segunda de Timóteo, o capítulo 1, e vamos a olhar o versículo 7. Segunda de Timóteo, capítulo 1, o versículo 7, ouça lo que diz. Porque Deus, escute, porque Deus não nos deu o espírito, ouça, o temor, não o temor reverente que Deus colocou em nossos corações, não a maneira em como nós adoramos a Deus. De isso ele não está falando. Nota, olhe lo que ele diz. Dice, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Escute, Deus não colocou nos corações dos seus filhos um espírito de temor. Ele não colocou em nossas vidas um espírito de medo. Ele colocou em nossas vidas um espírito, como diz acá, fortaleza, amor e moderação. Essas coisas Ele colocou em nossas vidas. Colocou fortaleza, colocou amor, que é a natureza de Deus, e colocou moderação em nossos corações. Meu irmão, você não tem por que temer ao amanhã. Você não tem por que temer ao futuro. Porque Deus, escute isso, Deus não colocou em você um espírito de temor. Você não tem, então o temor não é um sentimento. O temor não é uma emoção. Você perguntará a mim então, Pastor Samian, então, que é o temor? Meus amados irmãos, o temor é um espírito. É um espírito que não vem do Espírito Santo ou de Deus. É um espírito que procede do inferno. O temor é um espírito. O temor coloca laços em nossas vidas, e o temor levará você donde você não deseja ir. O temor colocará você na enfermidade, na pobreza, nas lutas, nas crises, na pobreza, na dificuldade. O temor faz isso. Pero a fé não. Nós temos a fé. Nosso Senhor Jesucristo falou: não tema, creia somente. Para terminar, ouça o que diz Romanos o capítulo 12, o versículo 3, dice así: porque pela graça que me é dada, digo a cada de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada Fale para mim. Eu tenho fé. Uma vez mais, eu tenho fé. Uma vez mais, eu tenho a fé de Deus. Você e eu temos a fé. A fé que agrada a Deus. Sem importar as coisas que estão acontecendo lá na fora. Amados, sem importar as coisas que estão acontecendo e todas as pessoas que estão morrendo. Escute isso. Nosso Senhor Jesucristo fala para você neste dia: não tenha medo. Não tenha temor. Nosso futuro é glorioso.
Nosso futuro não é incerto. Nós não morreremos antes do tempo de Deus. Nós cumpriremos o propósito de Deus nesta terra. Nós continuaremos fazendo a vontade de Deus para nossas vidas. Nós não partiremos antes do tempo de Deus. Quando chegue o tempo, partiremos para nosso lar. Não antes do tempo. Assim que eu falo para você, não tenha medo, não tema. Deus não deu para nós um espírito de temor. Ele deu para nós um espírito de fé, um espírito de amor, um espírito de moderação. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é um tempo para estar triste, não é um tempo para fazer perguntas que muitas pessoas hoje em dia estão fazendo. Oh Deus, o que está acontecendo? Oh meu Deus, o Senhor está castigando a terra? Sabemos que todo o que está acontecendo no mundo vem do diabo. Mas a Bíblia diz, o justo não terá medo de malas notícias. O justo. Nós somos os justos. O justo não terá temor de malas notícias, porque nosso coração está firme confiando no Senhor. Nós sabemos que nosso futuro é glorioso com Cristo Jesus. Nós sabemos que nosso futuro é glorioso com Cristo Jesus. Assim que eu falo para você, não tenha medo. Crê, sigue crendo. Crer que se Deus é por nós, quem contra nós? Que eu tenho que crer eu? Que meus inimigos vêm por um caminho contra mim, e por 7 caminhos eles fugem perante de mim. Se Deus é por mim, quem contra mim? Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que ouviram tua palavra neste dia. Eu falo neste dia a esse espírito do temor que vem a eles, que se largue agora no nome de Jesus. Diabo, quita teus mãos da vida dos meus irmãos, dos seus casamentos, das suas famílias, do seu dinheiro, das suas finanças. Quita tuas mãos sujas da vida deles no nome de Jesus. E sai fora agora, no nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Foi um grande prazer estar com vocês. Esperamos, minha mulher, minha filha, estar pronto com vocês e dar um forte abraços presenciais. Amamos suas vidas. Até mais, meus queridos. Sempre será um prazer estar com vocês.